que eu parei de emagrecer, Lilian? O que que é o tal do efeito platô? O que que são essas estratégias nutricionais que a gente pode fazer quando eu empaco o meu emagrecimento? Primeiro, entenda o seguinte: o que é a gordura no nosso corpo? Gordura é um estoque de energia. Você pode odiar esse estoque de energia, mas ele é necessário para o nosso organismo. Então, o que que acontece? O corpo ele começa a ver que você está começando a perder gordura. O que que acaba acontecendo? Ele fala assim: eu não posso deixar esse estoque de gordura acabar. Então, ele vê você com uma quantidade grande de gordura, você vai emagrecendo, emagrecendo, ele vai reduzindo. Quando chega numa quantidade baixa, ele fala assim: eu tenho que poupar a energia dessa pessoa porque ela já perdeu demais. Eu sempre brinco, eu falo: o corpo não sabe se você está passando fome, se é um mendigo que ficou dias sem conseguir se alimentar, infelizmente. Então, o corpo ele faz isso como uma proteção, como uma defesa. Então, entenda que essas paradas de emagrecimento não são algo maléfico, é seu corpo querendo te proteger. Só que quando a gente já sabe disso, a gente tem como usar as estratégias nutricionais para poder bater de frente e esse emagrecimento não ficar empacado, que a gente chama de efeito platô. Lilian, do nada eu parei de emagrecer. Será que foi do nada? Será que você começou a relaxar na alimentação? Você começou a consumir mais calorias do que você estava semanas atrás? Será que você também reduziu a sua atividade física, sua queima calórica? Isso não é platô, isso é um erro seu. Então comece a entender que eu estou com a mesma alimentação, com o mesmo gasto de energia na atividade física, e aí parou o emagrecimento. Isso é o platô. É nessa hora que a gente deve entrar com uma estratégia nutricional. Entenda que o que que é uma dieta do dia a dia e o que que é uma estratégia nutricional? São coisas completamente diferentes. Então, primeiro, dieta é uma alimentação do dia a dia. Então, não entenda que dieta é só restrição, é só proibição, e você começa a levar isso na negatividade. Não é isso. Dieta é o ato de se alimentar. Joga lá no dicionário para você ver realmente o que quer dizer a palavra dieta. Então, a questão é: dieta para quê? Lili, eu quero uma dieta para emagrecer, uma dieta para a imunidade, uma dieta para um cuidado de uma inflamação intestinal. Então, nós temos dietas diferentes. Estratégia nutricional é algo diferente do que a gente usa no dia a dia, em que a gente vai usar quando você já está nesse efeito platô, para que o corpo entenda que tem algo muito de diferente. Então, quais são as estratégias nutricionais que são mais usadas? Low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, plant-based. Então, essas estratégias, elas são usadas no emagrecimento por um curto espaço de tempo. Então, pode ser que você use, por exemplo, um jejum intermitente 2 vezes por semana, mas você precisa ensinar o seu corpo como é esse jejum, começar gradativamente, para que ele não admita que isso é uma agressão, porque você fez uma mudança muito brusca. Você pode, por exemplo, fazer um low carb, até porque low carb não é no carb. A gente tem que reduzir a quantidade do carboidrato. Para isso, a gente aumenta um pouco a proteína, sendo que não pode passar da quantidade calórica. Então, se você simplesmente abolir o carboidrato, você não tem energia, nem para fazer exercício, nem para a questão mental de energia, nem para conversão hormonal. Então, às vezes a gente diminui, mas eu tenho que tirar daqui do carboidrato e aumentar da proteína, mas a caloria ela tem que bater, porque senão de nada adianta, o seu emagrecimento não vai acontecer. Então não adianta você jogar lá no chat GPT, faça uma dieta para mim de 1.200 calorias, que ele não vai entender essa sua individualidade.
qual é a sua realidade, qual é o seu histórico, qual o seu gasto de energia, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que dá para fazer dentro do seu dia. Então, hoje a inteligência artificial ela ajuda muito em todas as profissões, inclusive na área da saúde e na nutrição também. Mas essa questão da prescrição dietética não adianta, ela precisa ser individualizada. Ah, Lilian, mas tem uma estratégia nutricional que é melhor do que a outra? A cetogênica é melhor do que a low carb é melhor do que o jejum? Na verdade, a melhor estratégia para a gente fazer nesse curto espaço de tempo, ela é aquela que você consiga fazer, é aquela que se encaixe dentro da sua rotina e que seja algo bem diferente da sua rotina. A não ser em determinados casos, por exemplo, pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, ao balão intragástrico, jejum não é uma opção, porque senão você vai começar a passar mal, porque você depois de emagrecer, você já tem uma glicose mais baixa, uma insulina mais baixa, você já come pouca quantidade de comida nas refeições. Então, se você ficar horas seguidas sem comer, você pode ter hipoglicemia e começar a passar mal e até desmaiar. Então, de novo a história, procure um profissional especializado quando você precisa fazer algo mais específico. Então, a gente falou do low carb, falamos do jejum, agora vamos falar da cetogênica, em que é uma estratégia nutricional em que eu aumento a quantidade de gordura. Mas para também ter mais gordura e não passar da quantidade calórica, eu tenho que diminuir os outros alimentos para poder aumentar a gordura e a caloria bater por igual. Mas então, Lili, eu posso colocar qualquer gordura bem que a gente queria. Ah, então vou comer linguiça, salsicha, bacon, frituras. Quando você faz isso, e essas substâncias artificiais, principalmente nitrato, nitrito, que tem nesses embutidos, que a gente já tem comprovações do excesso de uso para estímulo de efeito cancerígeno, para quem já tem a genética para isso, principalmente, em que essas substâncias, quando elas caem lá no seu intestino, elas produzem o que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, você produzindo esses disruptores, você mexe com toda a sua parte metabólica e aí que acabou o emagrecimento. Então, ali, então eu só tenho que contar caloria? Ah, se fosse isso lá, a inteligência artificial fazia para a gente e resolvia. Então, não é só isso. Eu tenho que pensar na qualidade do que está caindo no meu intestino e da quantidade calórica e dessa combinação de nutrientes que a gente tem. Então, pense bem antes de você começar, porque o maior erro, isso é a pior coisa que você pode fazer, é você estar vindo de uma alimentação péssima e, de repente, você começar uma estratégia radical. Esquece isso. Isso não é na fase inicial de emagrecimento. A estratégia, ela só deve ser feita quando você está no efeito platô. Então, tenha paciência da fase inicial do seu emagrecimento, comece a melhora, vai mudando até chegar ao ponto que você vai precisar, sim, entrar na estratégia nutricional. Então, se você gostou desse vídeo, desse tema, dá um like, curte aqui esse vídeo, coloca em compartilhamento para outras pessoas, para que elas possam entender um pouco mais de como elas podem aproveitar uma estratégia nutricional feita na fase certa do seu emagrecimento. E deixa aqui seu comentário sobre esse vídeo, sobre temas que possam ser do seu interesse.